Em pauta na sessão ordinária de hoje e que poderia ter ido à votação, o projeto de lei que estabelece regras sobre a cessão dos servidores. Vereador Jair, o senhor pediu vistas do projeto. Quais são os principais motivos? Eu pedi pela quarta vez, o quarto vereador a pedir vistas. Eu até imaginei que, num primeiro momento, qualquer um dos três que tivessem pedido vistas explicasse na tribuna o projeto. Como ninguém o fez, e tendo uma série de dúvidas nesse projeto que vem do Executivo, eu achei por bem pedir e esclarecer, para que nós possamos votar algo muito transparente, muito certo. Quem sabe as pessoas que nos assistem, eles não têm conhecimento desse projeto e pouco interfere na vida do dia a dia do cidadão que não trabalha na prefeitura. Agora, para o funcionário público, isso aqui é um projeto muito importante. É importante porque ele fala de cessão de funcionários, de administração direta e indireta. Transferir funcionários, esse tipo de coisa, de quem fica o custo, para quem fica, e quem decide se efetivamente esse funcionário poderá ou não ir para aquele setor. E eu vou apresentar uma emenda para que na próxima sessão seja votada, e eu já tenho inclusive o apoio dos demais vereadores, de alguns vereadores, para que nós possamos mudar o artigo 3º, que diz assim: caberá à chefia de gabinete receber e processar solicitações de cessão funcional de todos os servidores da Prefeitura e da administração indireta do município de Jaraguá do Sul. Eu entendo que isso não cabe à chefia de gabinete, independentemente de quem esteja exercendo a função de chefe de gabinete. Isso cabe sim a quem cuida do RH da Prefeitura, aquele secretário que lida com os funcionários efetivos no seu dia a dia. E nós vamos apresentar uma emenda para que fique, caberá ao secretário executivo, ao secretário de administração do município, esse recebimento do pedido do funcionário ou alguma coisa desse gênero. E mudando um pouquinho de assunto, no dia 10 de abril será realizada uma sessão itinerante em comemoração aos 71 anos da Associação Esportiva Vieriense. É muito bom poder comemorar junto com a comunidade, não é mesmo, Jair? É verdade, nós tínhamos, infelizmente, esses 70 anos, passou o ano passado, sem que nós fizéssemos aqui uma homenagem modesta, é verdade, mas que representa todo o carinho que a cidade, que a Câmara de Vereadores, que o Poder Legislativo, que o Poder Executivo, que os poderes têm pela Sociedade Desportiva Vieirense. Esse ano ela completa 71 anos de história, e nós vamos fazer isso, é verdade, de forma um pouco tardia, mas nós vamos comemorar os 71 anos de importância da sociedade vieirense para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Foi apresentado ontem à comunidade do bairro o projeto de revitalização de Nereu Ramos, que tem como proposta também valorizar a religião e intensificar o turismo local. Vai dar uma noção de futuro que Jaraguá do Sul já dispõe. Então esse projeto bem moderno adequa a nossa cidade a uma realidade mundial. Sustentabilidade, beleza, cultura, tradição de um povo. Os moradores aprovaram a realização do projeto e têm expectativas positivas. Uma iniciativa muito boa que vai depender também do apoio do povo também para esse projeto. Um projeto que a gente acredita, sim, deu para acreditar que é muito possível. Com a mediação da apresentação, o vereador Arlindo Rincos se mostrou satisfeito com a grande presença da comunidade e as boas discussões realizadas. Mostramos para eles e eles ficaram bastante satisfeitos com esse projeto, que é um esboço, e nós estamos assim trabalhando para essa melhoria desse projeto. Agora foi aprovado pela comunidade e queremos agora para a segunda etapa, a concretizar as melhorias aqui da revitalização do bairro Nereu Ramos. Indicações foram feitas pela comunidade e serão avaliadas pelo Instituto Jordan. Entre elas estão a de não asfaltar a área revitalizada e a implantação de um espaço para a realização de eventos culturais. Nós tentamos, de uma forma bastante ampla, satisfazer essas as dúvidas, que acabaram surgindo, mas eu acredito que a comunidade entendeu a ideia do projeto. Ou seja, nós tentarmos, de uma forma bastante interessante, interagir com o que existe de história com o novo, revitalizar o espaço, buscar novos empreendimentos e, com isso, gerar renda e vitalidade ao bairro de Relíquias.
A realização de audiência pública sobre os condomínios Minha Casa Minha Vida promete reunir a comunidade jaraguaense. Vereador, quais os principais motivos dessa audiência pública? Boa noite. Boa noite a todos. Na verdade, a gente viu muitas deficiências, né, nas construções, né? As construtoras simplesmente botaram materiais que não eram adequados para que realmente pudesse atender as pessoas que ali viriam morar, né? Então tivemos muitas reclamações, as pessoas correram atrás dos responsáveis, não foram atendidas. Eu acho que é o momento de nós reunirmos todas as autoridades, né, competentes para que possam sim dar explicação a todas essas pessoas e quem sabe ressarci-las até com possíveis perdas e também para que os próximos que venham a ser construídos em todo o Brasil, a gente sabe que não é só Jaraguá do Sul, né, que realmente seja uma construção de qualidade, que sejam materiais de qualidade, uma construção bem feita e que não venha a ter problemas futuros para aquelas pessoas que realmente sonham em ter sua casa, né. Custa muito, a Caixa Econômica cobra, são financiamentos. Infelizmente, de vez em eles acabam não recebendo o que compraram. Isso é uma preocupação para toda a comunidade. E essa audiência já tem data marcada? É no dia 14, né? Estão presentes também gerente da Caixa Econômica, prefeito, habitação, né? Responsáveis, engenheiros, convidados também, o dono da construtora, para que realmente a comunidade, as pessoas que lá moram nos condomínios possam vir aqui tirar sua dúvida, né? Perguntar e ter a certeza que realmente os vereadores, que os políticos, a comunidade realmente está preocupada com Jaraguá do Sul para que não venha a ter problemas futuros. Obrigada, vereador. Todos estão convidados a participar, então, no dia 14 de abril, às 19 horas, aqui na Câmara de Vereadores. Você sabia que a Câmara Municipal de Jaraguá do Sul faz parte do seu dia a dia? Você pode até não se dar conta disso, mas em muitas situações do seu cotidiano você se depara com o trabalho dos vereadores. Através de leis apresentadas e aprovadas por eles, sua vida fica melhor, mais fácil e mais segura. Aprovando leis oriundas do Poder Executivo, a Câmara permite a realização de importantes obras para a comunidade. Tudo para que você, jaraguaense, tenha uma melhor qualidade de vida. A Câmara faz parte do seu dia a dia para melhorar a sua vida. Câmara de Vereadores, trabalhando por Jaraguá do Sul. Na sessão ordinária desta terça-feira, teve votação do projeto de lei de reestruturação do Conselho de Educação de Jaraguá do Sul. A aprovação foi por unanimidade. 50% dos representantes são mantidos, visando a continuidade dos trabalhos, e serão nomeados com mandatos de 2014 a 2016. E os outros 50% serão mandatos de 2014 a 2018. Já o projeto de lei parlamentar que estabelece regras sobre a cessão dos servidores não foi à votação. O vereador Jair Pedro pediu vistas do projeto e adiou a votação. Esse processo caberá à chefia de gabinete. Não entendo, não sei até onde a prerrogativa de chefia de gabinete é essa. Receber pedidos e decidir, processar se funcionário pode ser cedido ou não. Eu entendo que essa prerrogativa é do secretário de administração, onde ali dentro tem o RH. E o vereador Josimar de Lima anuncia que foi nomeado presidente estadual do PSDC. A todos, havendo número legal, iniciamos sob a proteção de Deus a 18ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 18ª legislatura. Submeto em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificações, a declaro aprovada. Convido o vereador Jefferson Luiz de Oliveira para que realize a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada.
Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Salmo capítulo 126, versículo 5. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Reunião ordinária do dia 3 de abril de 2014, quinta-feira. Ofícios recebidos. Do Ministério da Saúde, ofícios números 368, 369, 2.610, 2.611, 3.707, 6.045, 6.046, de 2014, informam a liberação de recursos financeiros. Da Câmara dos Deputados, encaminha relatório dos recursos do Orçamento da União, empenhados aos municípios. De Ademir Isidoro, ofícios números 123 e 124 de 2014, encaminham balancetes e anexos do SAMAI, relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2014. Ofícios enviados. Número 41 de 2014, para Dieter Jansen, encaminha indicações. Número 42 de 2014, para Dieter Jansen, encaminha projeto de lei aprovado. Matéria do Legislativo. Indicações do vereador Jair Pedri. Número 136 de 2014. Verificar junto ao proprietário do estabelecimento de número 5.039, na rua Manuel Francisco da Costa, bairro João Pessoa, a melhor opção para escoar a água pluvial em frente ao seu estabelecimento. Do vereador Jefferson Luiz de Oliveira, número 134 de 2014. Evidenciar estudos no sentido de alterar de 80% para 60% o percentual necessário para a adesão dos moradores aos programas de pavimentação, bem como que sejam pavimentadas prioritariamente as vias com maior adesão, acima de 60%, ou em casos em que o interesse, necessidade pública assim o justifique, que seja realizada a pavimentação, mesmo que o percentual seja igual ou superior a 60%, caso em que referida pavimentação poderá ser cobrada como contribuição de melhoria. Do vereador Josimar dos Santos de Lima, número 133 de 2014, recolocar o espelho convexo na rua Felipe Schmidt, cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas, bairro Centro. Número 135 de 2014, fazer faixas de pedestres elevadas na rua Arthur Ropelato, bairro Santa Luzia. Seria isso, senhor presidente. Agradeço aos munícipes aqui presentes que prestigiam nossos trabalhos, bem como aqueles que nos assistem pela TV e internet. Também quero agradecer a presença do ex-vereador Paulo Floriani, que está presente hoje aqui na Câmara de Vereadores. Está aberta a ordem do dia. Vereador Amarildo Sarti. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, demais presentes nesta sessão. Senhor presidente, eu recebi comunicado da Associação dos Bananicultores que pede que eu me reporte aos senhores vereadores e à senhora vereadora a respeito da negativa do repasse de verba para a Associação dos Bananicultores de Jaraguá do Sul. Essa negativa de repasse, ela parte da Procuradoria Jurídica do município. Não vejo nenhuma indisposição do secretário Ideraldo e muito menos do diretor Adicene Canuto em fazer esse repasse. Mas vejo a falta de competência do Procurador Jurídico do município na hora de interpretar a legislação, quando ele diz que não é possível repassar porque é ano eleitoral. Isso é conversa para boi dormir, vereador Winter. Boi dormir. Eu digo para ele tomar uma atitude sábia. E a atitude de sábio é, se não sabe, pergunta. E quando
precisar, nós temos um corpo jurídico nessa casa que é de primeira linha e muito bom. Inclusive, já estou requisitando aí, ó, vereador Pedro, para emprestar mais alguém para lá, porque o negócio está feio. Nós estamos aí com a questão da bananicultura sofrendo um revés desgraçado. Desculpem a palavra, mas é hediondo esse negócio. O governo abre as fronteiras, joga o bananicultor no ralo e nós aí negando apoio a uma associação que tem utilidade pública e tem um viés social muito grande. Está escrito aqui, ó, nas eleições presidenciais, a circunscrição será o país. Nas eleições federais e estaduais, o Estado e nos municípios, o respectivo município é que vão responder por essas verbas. Então, eu só quero dizer o seguinte, nós precisamos acabar com esse negócio de se esconder e não fazer repasse. Nós precisamos que o repasse seja feito, porque nós repassamos para outras entidades que têm a mesma finalidade. Então, eu peço essa comunicação do senhor, senhor líder de governo, para que nos expliquem por quê. Porque daqui a uns dias a gente não vota mais nada. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, dois assuntos. Primeiro, o Amarildo do site, eu vou verificar, sim. Eu conheço bem a Associação dos Bananicultores, quando o senhor era secretário, nós fizemos algumas reuniões, eu acho que fazem um bom trabalho. Eu vou verificar porque até também acho estranho, mas vou verificar e vou trazer se é negativo, por que negativo, qual a explicação, para não ficar no ar. E, senhor presidente, só aproveito esse instante para convidar os senhores vereadores para a inauguração do posto de saúde do Chico de Paula neste sábado. A Prefeitura de Jaraguá do Sul inaugura neste sábado, às 10 horas, o posto de saúde Reinaldo Virgues, no bairro Chico de Paula, com equipe completa, pronto para receber a população. A unidade de saúde conta com um médico Estratégia Saúde da Família, que cumpre 40 horas semanais, um pediatra, um enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem, 3 agentes comunitários de saúde, um dentista, um auxiliar de saúde bucal, um recepcionista e uma zeladora. Os agentes comunitários de saúde já trabalham na região, cadastrando as famílias que serão atendidas. Foram investidos na unidade em torno de 240 mil em parceria com o governo federal. Então, a pedido do secretário de Saúde, com todos os convidados, que além do que comentei, também serão oferecidos um posto de atendimento médico odontológico, enfermagem e outros trabalhos que serão normais nos postos de saúde. Então, todos sintam-se convidados. Obrigado. Vereador Jair Pedri. Senhor presidente, demais vereadores, vereador Pedro Garcia, eu quero com toda amizade e respeito que eu tenho pela sua pessoa, primeiro lhe parabenizar, porque todos os pedidos que nós temos feito aqui, o senhor tem trazido de bate-pronto uma resposta. Eu reconheço que algumas vezes o senhor faz uma certa explicação que não convence, mas que eu quero parabenizá-lo aqui pela boa intenção e pela boa vontade que o senhor tem em ajudar a esclarecer algumas coisas. E eu quero aproveitar e dar mais um trabalho. Eu sou nativo de Jaraguá do Sul há 43 anos de idade e não conheço na minha história uma rua fechada por algum motivo, por uma obra. Vejam só, não sou contra a obra. Uma obra importante, vai gerar receita, vai gerar emprego, uma obra importantíssima para a nossa cidade. Agora, o que eu pensei que ia ser uma semana, aqui na rua Arthur Miller, está fechada há mais de um mês, e a rua da frente, a outra rua da quadra, está fechada pela metade. Então, eu não sei se eu posso, num empreendimento, e acho que a construtora está pecando e pecando muito, simplesmente fechar a rua com viga, com cimento, com areia. Eu acho que deve ter um alvará, uma licença, um documento oficial que explique isso. Não só para nós vereadores, mas para toda a comunidade. A obra é importante? Importantíssima, ninguém discute isso. Ninguém discute isso. Agora, o que não pode vir a construtora para a cidade
E a única alternativa que ela apresentar, senhor presidente, aliás, eu quero falar também com o senhor presidente, que o senhor falou daquela obra do Angeloni, ano passado, e até hoje não foi acabado ainda. E simplesmente interditar uma rua, e vereador Vinta, não pode ter a parte na ordem do dia, o senhor vai ocupar a tribuna aqui. E não pode simplesmente fazer o fechamento de uma rua e não dar satisfação para a comunidade. Então eu imagino que deva ter um documento oficial, vereador Pedro Garcia, um oficial, de quem assinou e quem recebeu esse documento. Porque não se fecha uma rua numa cidade sem nenhum tipo de documento oficial vindo do setor de trânsito, ou do setor de planejamento, ou do próprio prefeito, ou de quem quer que seja o responsável. Acho que o que está sendo feito, volto a dizer, importante, é muito importante. Mas nós temos que explicar para a comunidade que existe um documento oficial que permitiu essa ação por parte da construtora, que simplesmente fechou as duas ruas e já passa de um mês. Obrigado, senhor presidente. Se o senhor quiser falar sobre a obra do Angeloni, que o senhor veio aqui e falou que iria ser em alguns dias, o senhor deveria ocupar aqui a ordem do dia e fazê-lo. Obrigado. Vereador Eugênio José Jurasek. Senhor presidente, senhores vereadores, há um mês atrás a gente falou da nossa escola Santo Estevão. Tivemos uma reunião semana passada e hoje começamos a fazer a primeira reunião com confrontantes para que legalize esse terreno lá. Nós perdemos 800 mil de investimento, senhor Ademar Vinta, por falta de documentação de longo prazo do governo anterior que não tinha documentado, ainda está o terreno no nome da igreja. Então, estão fazendo um baita trabalho. Quero agradecer ao pessoal, o Elson, secretaria que vai abrir o rumo lá, então, parabéns pelo trabalho e vamos buscar dinheiro do federal depois para fazer essa obra tão importante que é para Garibaldi. Do vereador Ademar Braz Winter. Senhor presidente, senhores vereadores, referente ao Grupo Santo Estevão, é um relaxamento da prefeitura. Quem trabalha lá, eu vou chamar de relaxado. Porque em 1984, fui eu, o ex-prefeito Durval Vaso e o padre Ivo, fomos falar com o Dom Gregório, lá em Joinville. E o Dom Gregório assinou uma declaração que poderia ocupar as terras da comunidade lá em Santo Estevão. Por que não aconteceu? Relaxamento da prefeitura, dos secretários, todos que passaram. Por isso eu digo que não é da gestão passada, já vem de longo tempo. Então, o nobre vereador Eugênio Jurasek não pode dizer que foi da dona Cecília da gestão passada, porque tem lá secretário, tem vários engenheiros, não fizeram porque não queriam. É isso, senhor presidente. Informo que as matérias constantes da ordem do dia receberam pareceres favoráveis das comissões. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Temos em discussão e votação as seguintes matérias. Temos em primeira votação o projeto de lei número 28/2014. Projeto de lei número 28/2014, primeira votação. Autor, executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 6.799 de 2013, de 13/12/2013, e alterações posteriores e dá outras providências. O valor de R$ 400 mil para atender despesas com a pavimentação de vias no nosso município. Está em discussão o projeto. Em votação. Não vai votar. Ele não quer votar. Votação encerrada.
Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 28 de 2014 por 10 votos favoráveis. Temos em primeira votação o projeto de lei número 31 de 2014. Projeto de lei número 31 de 2014, primeira votação. Autor, Natália Lúcia Petri. Denomina via pública, Rua 1414, Zelindro Reis. Está em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 31 de 2014 por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação conjunta as seguintes indicações. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Indicação número 123 de 2014. Instalação da Via Verde. Natália Lúcia Petri. Indicação número 124 de 2014. Instalação de semáforo. Vereadora Natália Lúcia Petri. Indicação número 125 de 2014. Abrigos de passageiros de ônibus. Vereadora Natália Lúcia Petri. Indicação número 128 de 2014. Melhorias em via pública. Vereador Josimar dos Santos de Lima. Indicação número 129 de 2014. Limpeza e roçada de canteiro central. Vereadora Natália Lúcia Petri. Indicação número 130 de 2014. Faixa de pedestres elevada. Vereador Jefferson Luiz de Oliveira. Indicação número 131 de 2014. Ciclofaixa, vereadora Natália Lúcia Petri. Em discussão, vereadora Natália Lúcia Petri. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipes que nos acompanham, eu apenas vou pedir, senhor presidente, que faça a correção e substitua o termo instalação por execução da Via Verde. Só para fazer essa correção depois na indicação, senhor presidente. A nossa assessora legislativa vai fazer essa correção. Quero falar, senhores vereadores e munícipes que nos acompanham, sobre o projeto da execução da Via Verde, que é a rua que dá continuação ao binário da Rinaldo Bogo, no bairro da Ilha da Figueira. O projeto já está pronto, né? A administração passada iniciou esse projeto, desapropriou alguns imóveis, vereador Winter, mas faltam ainda bastante imóveis a serem desapropriados e ressarcidos. No entanto, nós estamos trazendo essa indicação para que a administração pública municipal dê continuidade a este projeto, na verdade que retome este projeto e inicie o quanto antes a abertura da via para que o trânsito da José Teodoro Ribeiro possa estar, então, desafogado, principalmente nos horários de pico, porque quando termina a Rinaldo Bogo, daí fica uma via única, vereador Winter, e aí fica dificultada a mobilidade urbana e o tráfego naquela região fica insustentável, principalmente nos horários de pico, mas se os senhores transitarem por lá a qualquer hora do dia, a José Teodoro Ribeiro ela é congestionada o dia inteiro. Então, a abertura da Via Verde, ela não é mais, ela passa a se tornar uma prioridade premente para aquela região, por conta de que aquela via que lá existe, que é a José Teodoro Ribeiro, não consegue mais dar vazão ao fluxo de veículos, uma vez que o trânsito pesado, que vem de Pomerode, de toda aquela região lá, passa toda
pela 25 de julho e acaba saindo lá na José Teodoro Ribeiro, Guaramirim, enfim. Então, nós precisamos que a administração pública retome esse projeto e coloque-o em execução para que aquela comunidade possa, então, ter mais tranquilidade no trânsito. Vereadora Marildo, uma parte, por favor. Obrigado, vereadora. A senhora está sendo muito pontual. Realmente é uma coisa que toda a comunidade lá está pedindo. E a senhora é muito sensível àquilo que a comunidade está pedindo. E eu vejo, vereadora, que parou o projeto lá, porque parece que tem alguma inconsistência no projeto anterior. E a gente até pediria para o vereador Pedro para que ele pudesse fazer com que o pessoal revisasse esse projeto e melhorasse. Mas é importantíssimo. Olha, muito parabéns, vereadora. Obrigada, vereadora Marildo, por sua contribuição. Antes de fazer até a indicação, quando eu fiz a indicação, eu fui lá conversar com o prefeito, e o prefeito chamou o secretário Rones e determinou que o secretário Rones desse continuidade ao projeto para que ainda, aí nos próximos meses, ou quem sabe no ano que vem, esse projeto possa sair do papel por ser uma obra bastante importante e eu acredito até uma obra prioritária na questão da mobilidade urbana. Obrigada, vereadores. Eu peço o voto favorável. Em votação. Dou como aprovado a votação conjunta das indicações número 18/2014 por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação única o requerimento número 16. Requerimento número 16/2014, homenagem ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Vereadora Natália Lúcia Petri. Em discussão. Em votação. Vereadora Natália. Votação encerrada. Dou como aprovado o requerimento número 16 de 2014, por 10 votos favoráveis. Convido para fazer parte da mesa diretora o senhor Kleber Rodrigo Afânio e o senhor Luciano Magalhães Bampi, representante da empresa TIM, Relações Institucionais Regionais Sul, que irá prestar esclarecimento sobre a ausência total de sinal em determinados dias aqui no município. Senhor Luciano e senhor Kleber, os senhores têm 15 minutinhos para expor e falar sobre o que foi pedido. Primeiramente, boa noite. Quero agradecer a essa casa pela oportunidade que nos dão de vir aqui esclarecer essa questão das falhas de sinais que ocorreram no final do mês de março. Agradeço em especial a todos os vereadores, ao vereador Jair Pedro, que nos convidou e nos trouxe até aqui. Estaremos sempre à disposição para qualquer assunto que essa casa tenha interesse em debater com a nossa empresa. Primeiro eu vou falar rápido. O Luciano Bampi é nosso engenheiro, gerente de manutenção, que vai explicar detalhadamente o que ocorreu nesses 2 dias em que o sinal, teria até uma apresentação, nesse dia 24 e 27 de fevereiro. Primeiramente, só gostaria de esclarecer que a TIM aqui em Jaraguá do Sul tem 8 torres da tecnologia 2G, temos 9 torres da tecnologia 2G, GSM, para voz e dados, 8 torres de 3G, com dados, né, é uma tecnologia mais voltada para dados de alta velocidade, e temos sim previsão de fazer mais um investimento esse ano no município, com mais uma torre 2G,
mais uma torre 3G. Venho aqui prestar conta de em que status está essa torre. Como é que funciona Santa Catarina? Santa Catarina, além de você cumprir a legislação municipal de instalação de uma antena, você tem que ter, principalmente, a licença ambiental da Fátima, que é o órgão ambiental estadual. Então, a empresa busca um terreno, aluga esse terreno, aí vai até a Fátima e pede a LAI e LAP, que é a licença ambiental de instalação. Tendo a posse da LAI, você pode construir a sua torre, fazer toda a sua obra, energizar, fazer a transmissão, configurar, ligar ela, testar e desligar, porque para ela funcionar efetivamente você tem que ter a LAU, licença ambiental de operação. Essa torre especial que eu estou falando de Jaraguá do Sul, a gente entrou com o pedido de LAI no dia 16/9. E até hoje a gente não tem resposta. Eu só queria dizer que esse é um processo muito comum em Santa Catarina. A gente tem bastante dificuldade com o tempo em que a Fátima leva para nos dar algumas licenças ambientais. Esse é um problema sério, não é de Jaraguá do Sul, é do Estado, e a gente enfrenta isso, muitas dificuldades em aumentar a nossa rede no Estado em função desses prazos da Fátima. Então, nós temos um site, sim, previsto para a cidade. Tem dificuldade de dizer quando é que ele vai ser ativado. Gostaria muito de vir aqui dizer um mês, um dia, mas como eu dependo das licenças da Fátima, a primeira eu nem tenho, está desde setembro lá, aí quando eu construir, ainda vou pedir a LAU. Do exemplo, nós temos cidades no Estado, posso citar sem problema nenhum, que eu estive lá com o Ministério Público ontem, Criciúma, nós temos uma torre construída, energizada, pronta, desde março de 2013, aguardando LAU. E eu não tenho a LAU ainda para poder colocar lá em benefício, sim, foi protocolado em março de 2013. Então, assim, eu só queria dizer assim, eu só não consigo passar um prazo mais detalhado para o município, desses dois sites que eu estou trazendo, porque eu dependo de um órgão que eu não tenho um prazo muito definido. E essa questão, eu quero dizer, deixar bem claro para todos os senhores, que eu estive, faz 10 dias atrás, conversando com o governador, conversando com o coordenador, presidente da Fátima, Jean Loureiro, estive com o governador para expor essa questão. Eles são sensíveis a esse caso, a gente está buscando uma solução que não é só para a TIM, isso impacta todos os operadores celulares, mas aqui eu falo especialmente da TIM, mas impacta a todos. Então é só essa questão que eu queria dizer, por isso que eu não tenho dado um prazo mais concreto. Também gostaria de deixar claro que a gente tem um plano muito importante para a área rural do estado de Santa Catarina durante 2014 e 2015. A TIM vai cobrir toda a área rural do estado de Santa Catarina até o final de 2015. A regra que nós estamos que a gente está seguindo é a seguinte: pega o município, tem 30 quilômetros de raio, a gente vai cobrir com telefone fixo ou móvel esses 30 quilômetros. O nosso prazo é até final de 2015 para atender todo o estado de Santa Catarina. E para mim cumprir esse prazo, por isso que eu estive com o governador, que eu preciso que a Fátima mude o processo, torne um processo um pouco mais ágil e efetivo para que a gente consiga fazer uma obra que a TIM, eu estou na TIM há 15 anos, eu nunca vi um projeto tão grande em toda a minha vida, e é um projeto que é um desafio imenso, mas que a Fátima a gente tem que resolver essa questão. Me perdoem demorar um pouco nessa explicação, mas vou passar para o Luciano Bump, nosso engenheiro, para que ele explique especificamente as falhas que ocorreram no dia 24 e 27 de fevereiro, onde o Jaraguá ficou sem sinal durante, acredito que algumas horas, um dia todo. Muito boa noite aos senhores aqui presentes. Meu nome é Luciano Bump, sou gerente de manutenção de campo para os 3 estados do Sul. E o objetivo aqui é trazer luz aos fatos que levaram à interrupção do serviço nos dias 24 e 27 de fevereiro. Não tomem, por favor, isso como uma justificativa, porque não trabalhamos para justificar os problemas, trabalhamos para manter um serviço de qualidade 24 horas. Para entender, Jaraguá do Sul, ela é atendida por uma rede de fibra ótica, é assim que ela se entronca
com a rede de longa distância e tem dupla abordagem, são caminhos redundantes, um em sentido Blumenau, um segundo caminho redundante, sentido Joinville. Esses dois caminhos confluem na BR-101, como pode ser visto, assim, tal qual Florianópolis também é atendido por esse mesmo caminho, né, com redundância tanto para o norte quanto para o sul do estado. Essa é a visão da nossa rede de longa distância, aonde existe um anel ligando Curitiba a Porto Alegre, ou seja, qualquer rompimento que ocorre em fibra ótica, você tem condição de atender pelo outro lado do anel que fica ativo, mantendo o serviço funcional e com qualidade, sem haver perda de qualidade pelos rompimentos. O que ocorreu, basicamente, no dia 24, que é a primeira explanação, foram 3 eventos sucessivos em curto espaço de tempo. Tá? Um problema em Curitiba, isolando o trecho de Curitiba a Joinville. Outro aqui na rede mais próxima da local, entre Jaraguá do Sul e Blumenau. E um terceiro evento entre Itajaí e São José. Observa-se que por esses eventos você consegue afetar a região 47. Qual é o problema, basicamente? É que esses eventos dificilmente ocorrem de forma simultânea, né, ou quase simultânea, e nesse caso em específico ocorreu. O que acontece, só para esclarecer, muito bem colocado pelo BAMP, a gente tem redundância, a gente não tem um caminho só. O problema é que nesse episódio a gente teve 3 rompimentos num tempo em que não foi... Porque rompimento, em face a tantas obras que estão ocorrendo, acontece. Mas se você rompe um caminho e o outro permanece intacto, tudo bem, o sistema não vai sentir nada. Você vai lá, a equipe do Luciano BAMP é acionada e você corrige aquele rompimento e ninguém nem percebe que isso ocorreu. Nesse caso, os rompimentos ocorreram muito próximos um do outro, ou seja, mal não deu tempo da equipe do BAMP corrigir um rompimento, já ocorreu outro. Isso é uma coisa difícil de acontecer estatisticamente. Qualquer rede tem essa redundância dupla para que nenhum evento você não pare, mas nesse caso houveram 3 rompimentos. Por que houve? O BAMP vai explicar. Eu sei que um foi obra, um foi vandalismo, mas deixa o BAMP explicar. Bom, retornando aqui. Um primeiro rompimento que foi entre Curitiba e Joinville foi decorrente de obra nas proximidades ali da Ponte Estaiada, em Curitiba, por conta de diversas intervenções que estão sendo feitas na Avenida Mariano Torres, em virtude aí das obras da Copa do Mundo, né? Esses eventos, eles acabam se somando, essas intervenções acabam se somando às intervenções que ocorrem na rodovia. Então, de uns 6 meses para cá, a BR-101 tem sofrido, BR-101 e os acessos de Curitiba têm sofrido diversas intervenções, e em 6 meses você não consegue, não há tempo hábil para você construir, de fato, enterrar uma rede com milhares de quilômetros para poder fazer uma outra redundância. É fato observar que, nesse caso, foram 3 rompimentos e não 2. Se houvesse um rompimento em rede de longa distância e outro em rede local, estaria, ainda assim, com 2 rompimentos, a rede estaria completamente funcional. Então, é um evento realmente de baixa probabilidade estatística. Um das 2, outros 2, o motivo também foi? O de Blumenau, entre Blumenau e Jaraguá, foi na rodovia. Tá? Aí tem uma rede aérea, possivelmente acidente. É uma rede compartilhada, não é nessa rede entre Blumenau e Jaraguá do Sul. É uma manutenção de outra operadora, com a qual a gente compartilha infraestrutura. Né? E entre São José e Itajaí, por obra na rodovia 101. Tá? Se eu não estou enganado, é próxima à ponte de Tijucas do Sul. Bom,
Com relação às falhas do dia 27/2, isso também pode ser visto não só pelos comunicados em mídia que foram colocados aqui na região, mas também houve afetação em outras localidades, como todo o DDD 49, e num dado momento, inclusive o estado do Rio Grande do Sul, que usufrui do mesmo tipo de redundância que a gente tem aqui com relação à rota de longa distância, houve um vandalismo na tentativa de furto de cabo de cobre em Curitiba, num determinado ponto, isolando o trecho entre Curitiba e Lages. Em seguida, um novo rompimento entre Blumenau e Jaraguá do Sul, também na rodovia. Na mesma rodovia, mas não no mesmo ponto. Tá? Uma falha de energia em Jaboticabal, numa das estações de uma operadora que compartilha infraestrutura conosco. Tá? E também um outro rompimento entre Curitiba e Joinville. E, na verdade, entre Blumenau e Jaraguá do Sul foi um duplo rompimento, né? Que o primeiro foi na rodovia e o segundo ele foi atrás da nossa estação, dentro de Jaraguá do Sul, por obras da empresa de saneamento. Não critico de forma alguma qualquer tipo de obra ou intervenção que venha a ser feito na rede, mas só para colocar, devido à complexidade e ter um rompimento seguido do outro no mesmo trecho, isso é de extrema baixa probabilidade. Né? Em 15 anos de telecom, nunca havia passado por um dia em que tivesse vivenciado 5 eventos no mesmo dia, num determinado ponto da rede. Posso colocar como exemplos aqui que aí a nossa equipe de operação foi a campo para resolver o problema no prazo mais rápido possível, né, no menor prazo possível, onde tem detalhes de uma caixa de passagem aberta, o cabo rompido, né, na tentativa aí de verificar se tinha um cobre para poder efetuar o furto. E da rede, a figura abaixo da rede aqui em Jaraguá do Sul, em uma das abordagens, onde uma retroescavadeira pegou o nosso cabo de fibra ótica e aí teve a necessidade de fazer um reparo emergencial. Era o que eu tinha a esclarecer com relação aos eventos ocorridos, né? E trazer luz ao fato, não é uma questão de justificar. Novamente reafirmo, a gente não trabalha para justificar as falhas, a gente trabalha para manter a rede com qualidade e com disponibilidade, mas é necessário que se traga luz aos fatos de que foi um evento, foram vários eventos, e que a probabilidade de que isso ocorra novamente é extremamente baixa. Gostaria de salientar que nossa rede tem redundância, não é um rompimento que vai parar a rede da TIM, mas nesse caso especial foram, como o Luciano bem colocou, 3, 4 rompimentos ao mesmo tempo. E gostaria de abordar um outro tema que nos é bastante sensível e que interrompe a nossa rede. E aí vamos falar de sites, não interrompe como aconteceu toda a rede, mas pode parar uma torre só, e aí um bairro. A gente sofre muito com furto de cabo. Isso só vem aumentando, a gente já fez todas as ações, o Luciano pode falar, tem N ações que é proteger, a gente envelopa os cabos. Então o cabo que sobe para a antena, a gente envelopa ele até 20 metros para que não seja furtado, coloca grade, roubo de bateria. Então a gente sofre muito com furto, pouca gente sabe disso. E esses furtos, tanto de bateria quanto de cabo, acabam afetando nossa rede, acabam fazendo com que a gente fique sem sinal durante um período e por um pedaço da região, né? Então eu gostaria esse caso que ele mostrou da fibra ótica, eles romperam as fibras procurando cabo de cobre. Era um vandalismo, um furto. Acabaram não conseguindo roubar porque era fibra ótica, não era cabo de cobre, mas parou o sistema. A gente se coloca à disposição dos senhores para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que se faça necessário, faça os esclarecimentos. Okay. Eu vou começar aqui pelo vereador Jair Pedri, que foi o propositor, né,
da vinda dos senhores aqui para esse esclarecimento. Muito bem, eu quero inicialmente agradecer o fato do senhor Luciano, o senhor Kleber terem se deslocado de Curitiba até aqui para poderem explicar o que tem acontecido com a TIM nos últimos meses. Quero me desculpar, porque até então eu não sabia que nós ficamos um dia de fevereiro sem celular por conta do SAMAI, como o senhor mesmo mostrou nas fotos ali. Então, toda a culpa, até então, eu tinha colocado nas costas de vocês, mas teve também uma participação do SAMAI no rompimento ali de um cabo, né? Foi isso, né? Então, eu até quero me desculpar, porque a culpa tem que ser dividida. O senhor falou em relação à Fujama, senhor Luciano e senhor Kleber, sobre a licença que está desde o ano passado. Da Fátima. Da Fátima, isso, desculpe. Nós temos em Jaraguá a Fujama. E eu não sei se o convênio que nós temos aqui em Jaraguá do Fujama, quem sabe essa licença para fazer aqui no município, o senhor não precisaria protocolar em Florianópolis, quem sabe o convênio permita que faça também aqui pelo município, vereador Vinta, eu não sei o que o convênio permite, e é uma torre que vai ser criada, não é? É uma torre. A questão é, a Fátima, a grande questão é radiação eletromagnética. Então, ela tem essa licença para esse tipo de equipamento, que emite radiação eletromagnética. Te confesso, vereadores, que eu não sei se serviria a licença do órgão local. Eu acredito que não, mas eu não sei lhe responder. Teria que falar com a área responsável, que protocola isso, que busca as licenças. Mas eu posso checar. Poderia ser uma alternativa, quem sabe, né? Não sei. Mas o que eu quero questionar para o senhor primeiro, assim, num ranqueamento, o que representa hoje a TIM Jaraguá em termos de clientes? O que nós temos de clientes da TIM hoje no município para saber o tamanho, a proporção do problema que foi gerado? E segundo, o senhor falou em torres, e que está sendo criado mais uma, tem 8, tem 9, exatamente. E o alcance de uma torre? O que representa num raio, o que alcança uma torre de... E essas torres, acho que elas são na forma de consórcio, elas são divididas com outras operadoras também, não são? Podem ser. Então, vamos lá. O alcance de uma torre... Primeiro, assim, desculpa, qual a pergunta? Me perdoe. Número de clientes. Me perdoe. Recuperei. Número de clientes. Eu não consigo precisar por cidade, porque a Anatel só emite esse ranking por DDD. Sim, ela só tem essa informação aberta por DDD. Mas na área 47, a TIM tem 42% do mercado. Acredito que se replique... Não, na área 47. Na 47 tem 42% do mercado. Nacionalmente, a TIM tem 27% do mercado. Na 47, tem 42%. Eu não consigo abrir, porque seria um número que daí depende muito de cada operador fazer, mas no DDD eu posso lhe afirmar, trazer essa informação. Com relação às torres, o alcance de cada torre ela é muito variável. Por quê? Eu até gosto de esclarecer isso. Existe muita resistência das operadoras colocarem torre, mas é uma resistência que não faz muito sentido, porque ninguém tem resistência para colocar torre de FM, torre de AM. Torre de FM, torre de AM, de rádio também é radiação eletromagnética, não ionizante. É igual, similar ao de um celular, só muda a faixa de frequência. O que acontece com uma torre de AM, FM, é que uma torre basta para... Eles colocam uma potência altíssima e cobre toda uma região. Celular não pode ser assim, porque cada torre tem um número de canais definido, limite. Então eu não posso colocar uma torre só, com uma potência imensa, porque me falta canais para disponibilizar para a população. Então, no celular eu tenho que colocar mais torres espalhadas com menor potência para que eu tenha mais canais espalhados pela cidade. Canais para uso de uma conversação ou de dados. O alcance depende muito, principalmente do relevo. Se eu te falar assim que uma torre de 20 watts, num campo aberto, ela pode chegar a talvez 10, 15 quilômetros. Mas não é assim que funciona numa área urbana, porque você tem prédios, você tem morro, você tem... Exato. Santa Catarina tem muitas cidades que têm essa questão. Então,
o sinal chegaria a 10 km, mas se tem um morro a 3, vai parar em 3. Ou prédios, então é difícil de você precisar o alcance de cada torre. O fato é que, pela regra Anatel, até o último leilão do 4G, as operadoras tinham a obrigação de cobrir 80% da área urbana do distrito sede. Então, todos os planos, as estruturas das empresas foram criadas para cobrir 80% da área urbana do distrito sede. No último leilão da frequência 4G, a Anatel, percebendo que existia uma demanda muito grande para a área rural, e isso é uma verdade absoluta, eu, ano passado, recebi mais de 100 ofícios pedindo cobertura na área rural. Ela colocou assim, quem quiser comprar a frequência 4G, terá que cobrir a área rural também. A TIM pegou 4 estados para fazer a área rural. Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Por isso que eu digo que até final de 2015, essa área será contemplada. Então, eu não sei dizer assim, o fato é que a gente roda muito, existe testes de campo, que essas 9 torres cobrem a área urbana de Jaraguá do Sul. Sou sincero que a gente não tem cobertura hoje na área rural ou distritos. Não tem, realmente, e não fazia parte do plano da operadora até esse momento em que a gente assumiu esses 4 estados para atender a área rural. Senhor Kleber, posso fazer a pergunta, nobre vereador? Realmente eu vejo assim, ó, eu fui usuário da TIM, já fui. Por essa deficiência que eu vejo muito grande dessa operadora aqui na nossa cidade, eu procurei outra. E vejo assim que até mesmo com essa parte que vocês querem atingir 100%, vamos dizer assim, da área de Jaraguá do Sul, mas ainda eu vejo com uma deficiência muito grande. Eu acho que a empresa tem uma deficiência nesse sentido. O senhor falou que procura trabalhar com torre 2G e 3G. Isso. Mas o senhor acabou de falar, e em Florianópolis nós temos 4G. Sim. Por que não trazer uma tecnologia mais de ponta para cá também, trazendo o resto, vamos dizer assim, de tecnologia? Nós podemos ter tecnologia de ponta. É isso que eu vejo, que no Brasil inteiro nós estamos trazendo só tecnologia ultrapassada. Enquanto outros países já são de 4G, assim por aí. Então eu penso que a própria TIM tem essa deficiência em estrutura para fazer toda essa melhoria. E vir com qualidade, não com qualidade de ultrapassada. Tá. Bom, vamos lá. Essa questão foi bem colocada, vereador, porque eu esqueci de mencionar um aspecto importante. Quando eu falei que a gente irá cobrir a área rural de todo o estado de Santa Catarina até o final de 2015, essas novas torres são todas 3G. São uma tecnologia que não seja mais nova, que tem voz e dados. A tecnologia 4G, eu entendo que a gente, perante o mundo, a gente não está atrasado, não, porque a tecnologia 4G é uma tecnologia bem moderna, e ela, assim, ela foi adiantada aqui, assim, adiantada que eu digo assim, houve uma preocupação. Eu acho que a gente tem que evoluir muito no 3G ainda. Eu acho que tem muita, como área rural. Por que não coloca 4G na área rural? Porque 4G é só dados. Só dados. E eu entendo que hoje é iminente a necessidade de uma tecnologia de voz. Que as pessoas usem o telefone na área rural para voz. Então 4G é só dados. Então tem que colocar 3G na área rural ou num bairro que não tem cobertura. O 4G é só dados e houve uma priorização e um empenho muito grande para atender a Copa do Mundo. Bem sim, essa é a realidade. As regras foram criadas. Existe uma regra, vereador, para a gente atender. Houve uma regra para atender todos os municípios do Brasil, primeiro, com 2G. Há uma regra escalonando o 3G. Município até tantos mil habitantes, tantos mil habitantes. Então, a gente está correndo atrás disso, cumprindo essas normas de expansão 3G. E existe agora uma regra para o 4G. O 4G também vai chegar em todo mundo, mas existe uma regra para isso. Primeiro foi nas cidades das Copas Confederações, depois as capitais de Copa do Mundo, e aí vai vir cidades de 500 mil, cidades de 300 mil. Tem todo um planejamento Anatel para que essa tecnologia 4G chegue em todos os municípios. Mas eu entendo, tecnicamente, que a gente tem que chegar com 3G de maneira forte, como vamos fazer na área rural, para depois, numa outra etapa, puxar 4G.
Vereador Ademar Braz Winter. Já de imediato eu faço um pedido para o seu Kleber, que está lá, quando chegar em Jaraguá, lá em cima no Morro do Garibaldi, atinge Rio do Cedro, Rio Negrinho, várias outras localidades. O nobre companheiro estava falando a respeito da Fátima, né? É que a Fátima tá com problema com os técnicos, porque para pegar uma Malau da Fátima, vai anos, né? E qual é a torre aqui em Jaraguá que vocês estão com o problema da Fátima? Não, então, a torre que a gente está em projeto e que tem, então, entramos com o pedido de LAI, é uma torre no bairro João Pessoa. Eu posso depois passar o endereço, o processo todos para essa casa sem problema nenhum. Eu queria deixar claro, eu não vim aqui, por favor, não me interpretem mal que eu vim assim, criticar a Fátima, não é, por favor, não é isso. Mas eu critico mesmo. Sim, mas não é o meu papel. Falar, porque está devagar. Não, mas falta técnico. Eu não tenho medo de falar, não. Eu falo mesmo. Vai falando. Não, é que eu não vim criticar. Eu só queria colocar... Eu coloquei a questão da Fátima para mostrar que eu só quero mostrar que eu não tenho uma data mais precisa para passar, porque eu dependo de licenças que eu não sei quando vão sair. A gente está, sim, conversando tanto com o governo do Estado quanto com o presidente da Fátima para, de uma maneira republicana, democrática, uma maneira correta, a gente resolver essa questão do Fátima, que será bom para todo o Estado. Não estou falando em nome da TIM. Todas as operadoras precisam colocar mais torres para melhorar a cobertura, melhorar o sinal, e essa é uma questão que tem que ser resolvida. Só que o governador do Estado aqui, o Raimundo Colombo, prometeu melhores vencimentos para os funcionários da Fátima. Isso não houve. Tu acha que um geólogo vai trabalhar por R$3.000 ou 4 na Fátima? Jamais. Né? Por isso, né, que atrasa toda a documentação. Então eu peço ao líder de governo ali que tome providência a respeito da Fátima, que vai ser instalada em Jaraguá. Diz que vai, mas não sei quando. Né? Então, que toma essas devidas providências. Paga bem, viu? Vereador Amarildo Sartre. Boa noite aos representantes da TIM. A minha pergunta é simples e direta. Eu utilizo o serviço da TIM e utilizo esses serviços, eu diria assim, com uma certa dor às vezes, porque é telefone corporativo, mas eu vejo que vocês falam que todo o procedimento de trabalho está na sua normalidade, mas o serviço não é bom. E eu expresso isso para vocês de uma forma tranquila, porque esse mesmo conceito não é um conceito que eu tenho sozinho. Esse mesmo conceito é um conceito de diversas pessoas que trabalham comigo, que conversam comigo e utilizam o serviço da empresa. E a gente sente que tem os problemas normais, mas a gente não vê perspectiva, não vê luz no fim do túnel quando você pega o telefone. Eu cheguei a trocar de aparelho 2 vezes porque achava que era eu que tinha um aparelho ruim. E, na verdade, é o serviço mesmo. O que está sendo feito para melhorar, além disso, além dessas colocações que vocês fizeram? Eu sei que isso ajuda, mas a gente não é muito crente, sabe, de que as coisas realmente vão dar certo, porque a gente não sente no momento que isso esteja ocorrendo de verdade. Vereador, respeito completamente a sua percepção como usuário, que é extremamente importante para a empresa. A gente até para abrir mais canais com o consumidor, em função, inclusive, de um termo de compromisso assinado com a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. A gente criou N outros meios de comunicação, por exemplo, chat online, via web. A gente criou um site onde tem a cobertura da empresa, onde você entra lá, tem se você pegar e mandar o SMS para o número 2378, e o CEP aparece se tem cobertura ou não. Ou seja, o que a gente mais quer é informar e ter o cliente satisfeito. Se o senhor não está satisfeito com o serviço, a culpa nós temos que entender o porquê, se é cobertura, se é qualidade, se falta antena, o que está ocorrendo e melhorar. Por quê? Porque a gente trabalha com cliente, a gente não quer perder cliente para ninguém, então, cliente a gente ganha com qualidade. Então,
a gente está fazendo N... Por exemplo, colocar 2 torres novas na cidade, eu entendo como que vai melhorar, principalmente nesse bairro especial, vai melhorar muito o sinal. Porque o sinal você pode ter ele na rua, mas dentro de casa, que a gente chama de indoor, ele fica fraco e você tem uma percepção horrível. Então, quando isso acontece, não tem segredo. Eu tenho que colocar mais torre. Se o sinal interno é ruim, eu tenho que colocar mais torre. Eu não tenho outra alternativa. O sistema celular, ele depende de novas torres para melhorar. Essa regra ainda não tem como mudá-la. Então, toda essa experiência negativa, a gente quer melhorar com a instalação de novas torres, fazendo mudanças na rede, otimizando, medindo a rede constantemente e mudando os parâmetros que forem necessários, e melhorando o atendimento, que seja de loja, call center, atendimento. É isso que a gente está buscando para melhorar o atendimento para o consumidor. E, repito, muitos desses compromissos foram assinados num termo de compromisso com a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Lá tem vários compromissos. Eu não vou discorrer sobre todos, porque são bastante. Final do ano passado, novembro do ano passado. Eu posso até mandar depois termo de compromisso para essa casa, onde tem vários itens que a gente está cumprindo todos eles. Vereador Josimar de Lima. Quero fazer 2 comentários breves, mas primeiramente eu não poderia deixar de falar aqui e fazer justiça também. Eu utilizo essa operadora TIM desde quando tive o primeiro celular e tive também outras operadoras que eu utilizei, como hoje eu utilizo 2 operadoras, que é a TIM e a Vivo. Utilizei também já a Claro e outras operadoras também. O sistema, o funcionamento hoje não é o melhor. O que a gente esperava que fosse, mas ainda eu vejo a TIM como a melhor em Jaraguá do Sul. Hoje eu ainda vejo como a operadora que melhor funciona de todas as que eu já tive e das que eu tenho. Mas eu também entendo e vejo que é preciso melhorar. E até digo, presidente, que nós deveríamos também chamar as outras operadoras aqui, que venha também dar aqui uma satisfação para a comunidade, como a TIM veio e deu essa satisfação aqui e prestou para nós esse esclarecimento importante para a nossa comunidade aqui de Jaraguá do Sul. E fazer também um comentário que foi levantado aqui sobre a questão ambiental de Jaraguá do Sul. Nós temos 2 competências aqui no Fujama. Uma que é a parte, o vereador Jair que reportou esse assunto, da questão habitacional, que o nosso sistema aqui, que é o Fujama, atende, e também da questão de terraplenagem, que atende também. A questão de canalização de nascentes e essas rio, essas coisas, o qual ainda pode ser atendido, e também a parte industrial é competência do FATM. Então essa parte de indústria, como no caso da TIM, nós não conseguimos atender em Jaraguá do Sul. Obrigado, seria essa a minha colocação. Vereador, muito obrigado pelas palavras e eu acho importante essa colocação, porque como eu falei, sem fazer juízo de valor de nenhuma outra empresa, mas quando falo que essas questões ambientais nos impactam, eu posso assim falar pelo setor, não impacta só a TIM, a dificuldade é também das outras operadoras. Okay. Vereador Eugênio José Jurasek. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber como é que vocês fazem o levantamento para se instalar uma torre. Por exemplo, a gente mora no interior, eu sou do interior, tenho uma empresa, tenho vários empresários do interior também. O maior problema nosso é o sinal. Você falou que é muito elevado, e nos interiores é muito elevado. Como é que vocês vão fazer esse levantamento? Por usuários? Eu estou para ver isso aí, porque a gente chamou a TIM lá, não tivemos resposta, e a Oi colocou uma antena. E a gente tem problema muito sério de sinal. Então eu gostaria de saber do senhor se vai ser viável a colocação de torres. Nós temos Nereu, nós temos um monte de lugar ali, Rio da Luz. Eu acho que uma torre não vai atender não, porque a gente conhece tudo aqueles levados. Gostaria de que você explanasse para a gente, porque eu mesmo procurei a TIM, a gente não teve resposta porque tinha muito poucos usuários. Então eu acho que vai demorar muito para o interior ter uma telefonia de qualidade. Muito obrigado. Bom, vamos lá. A questão do interior, a engenharia vai percorrer o interior e vai estar fazendo um projeto. Só deixa eu esclarecer. Essa torre que eu falei que a gente vai colocar esse ano, tá para colocar esse ano, é no bairro João Pessoa. Todo o plano rural
está sendo elaborado. Hoje a gente tem diversas equipes em campo, não só em Jaraguá, Santa Catarina inteira, rodando, mapeando o interior, principalmente os distritos, para que, a hora que a gente fazer esse plano rural, os distritos estejam contemplados. Porque também, não adianta eu cobrir a área rural, uma área que esteja, assim, desabitada, por exemplo. Então, assim, esse levantamento está sendo feito. A nossa ideia é cobrir, né, esse 30 quilômetros de raio de área rural em 30 quilômetros. Então, a gente está escolhendo pontos estratégicos que nos deem a melhor cobertura possível, a maior região possível. Então, isso está sendo feito. Posteriormente, quando o Jaraguá, a engenharia tiver já um plano mais definido para Jaraguá, eu posso compartilhar com essa casa, para que a gente possa avaliar onde você colocar as torres. Mas não sei, hoje são uma, são duas, são três. Eu não tenho esse número ainda, vereador. A gente tem que acabar isso. Tem que ter sinal, não é sem acabar o plano. Tem que ter sinal até final de 2015. Parece longe, mas não é, porque é uma infraestrutura imensa. Mais alguns vereadores? Não? Então, eu agradeço pela vinda dos senhores aqui, para fazer esse esclarecimento. Deixa, assim, uns 30 segundos, se tiver, para fazer um release, né, fazer uma passagem. Ok. Eu só gostaria de fazer uma parte aí, o vereador Jair. Quando apontei a obra da SAMAI, não estava em momento algum fazendo crítica à empresa ou à obra que foi feita. É nossa responsabilidade como empresa detectar o problema e corrigir o mais rápido possível. Posso afirmar que, além de todo o empenho natural da operação, o nosso presidente, o Rodrigo Abreu, ele tem dado muita força para a área de operação da rede, para que a gente consiga ter cada vez mais recursos para poder prestar um serviço melhor. Isso, dentre os planos, um deles é, inclusive, uma internalização de um centro de operações, né, que tinha uma parte terceirizada e que estão investindo mais ainda para internalizar mais de 200 colaboradores. Não que a terceirização traga problemas, tudo tem uma razão de ser e depende de uma evolução da empresa, e nesse momento houve uma decisão estratégica de investir mais ainda em qualidade de operação de rede. E monitoramento também. Eu gostaria de apenas agradecer, mesmo, a gente está sempre a TIM está, a área institucional, o representante institucional, está sempre buscando essa parceria com a Câmara de Vereadores, prefeituras. Estaremos aqui sempre que for solicitado, sempre que for necessário. Essa questão do plano rural, podemos vir posteriormente, quem sabe, mais perto do ano, trazer talvez dados mais concretos de pontos e agradecer mesmo essa abertura para esclarecer esses pontos. Obrigado a essa casa. A Câmara de Vereadores agradece. Como não tem inscrição para a palavra livre dos vereadores, então, concluídas as manifestações dos senhores vereadores, agradeço a presença de todos, encerro a presente sessão e convoco a sessão ordinária para o dia 8 de abril, terça-feira, às 18 horas.